Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal Militar. Hoje nós vamos começar a estudar os crimes contra a administração da Justiça Militar. Imagina agora que nós estamos saindo agora do campo da parte das Forças Armadas e dos militares estaduais PM e Bombeiro e nós estamos indo agora para o campo do Poder Judiciário. E estamos tratando dessa justiça especializada chamada Justiça Militar. Você tem que lembrar que a Justiça Militar, ela é composta pelo juiz federal da Justiça Militar, juiz federal da Justiça Militar, juiz federal da Justiça Militar na esfera federal. E na esfera estadual, nós temos o juiz de direito do juízo militar. E aí você tem que lembrar também que nós temos a possibilidade de, tanto na Justiça Militar estadual como na federal, termos o Conselho de Justiça. Esse conselho, o próprio nome já diz, ele é composto por juízes militares. Então são militares que, de determinado posto, são escolhidos mediante sorteio a trabalhar na Justiça Militar. Lá na Justiça Militar Estadual, nos crimes militares que não são cometidos contra civil, repito, na Justiça Militar Estadual, nos crimes militares que não são cometidos contra civis, vai ser julgado pelo Conselho. Professor, me dá um exemplo de crime militar que não é contra civil. Deserção, recusa de obediência, motim, revolta. A maioria dos crimes propriamente militares serão crimes que não são cometidos contra civis. Esse vai ser julgado pelo Conselho. Imagina que um militar abandonou o posto. Vai ser julgado por 4 juízes militares da arma específica, mais o juiz concursado, se for na estadual, juiz de direito do juízo militar. A presidência desse julgamento vai ser do juiz de direito togado. Porém, cada um terá o mesmo poder de votar. O voto do juiz militar vale o mesmo valor do voto do juiz de direito do juízo militar. Perfeito? Tranquilo? Bom, por que saber disso? Porque agora nós vamos falar de alguns crimes militares contra a administração militar. E aí eu vou ter que ter esse conhecimento desses detalhes. Vamos à tela? Bom, na tela aqui a gente observa o primeiro crime contra a administração da Justiça Militar, que é quando o militar é um crime propriamente militar, tá bom? Esse militar só pode ser oficial, porque pelas regras somente o oficial pode exercer essa função de juiz militar, e ele vai se recusar sem motivo legal a exercer essa função. Olha só, todos os militares superiores eles vão concorrer a um sorteio para exercer essa função. Recusa de função na Justiça Militar. Recusar-se o militar a exercer, sem motivo legal, função que lhe seja atribuída na administração da Justiça Militar. Então ele vai ali exercer uma função. Ele foi sorteado para exercer a função de juiz e ele simplesmente vai se recusar sem um motivo legal. A pena é detenção de 1 a 2 anos. Esse crime só pode ser doloso e esse crime ele é, com certeza, propriamente militar. Beleza? Tranquilo? Bom, lembra que nós já falamos lá que existem 4 tipos de desacato? Você deve lembrar disso. Nós já estudamos o desacato do 298, que é contra superior. O desacato do 299, que é contra militar, no exercício de função ou em razão dela. E o desacato do 300, que é o desacato contra servidor público. Antigamente falava assemelhado, não existe mais o assemelhado, somente contra o servidor público. Esses crimes são crimes contra a administração militar. Então são contra a administração militar. E nós temos um desacato, que é esse aqui, ó, que é o desacato do 341, que é o desacato contra quem? Contra o juiz da JM, Justiça Militar. Beleza? Então, desacatar a autoridade judiciária militar no exercício da função ou em razão dela. Professor, mas aí pode ser nesse caso que seja o juiz lá da Justiça Militar? Sim, pode, mas se for voltado ao superior, vai entrar no desacato superior, mas aqui pode, que é o juiz tanto togado como o juiz que seja juiz militar. Ele fala desacatar a autoridade da judiciária militar.
Porque quando o Código de Processo Penal Militar fala, quando este código fala sobre juiz, entende-se qualquer pessoa, desde o juiz militar, tá bom? Desacatar a autoridade judiciária militar. Então aqui nós temos o crime que é contra a administração da JM, como eu falei, da Justiça Militar. 341, a pena é reclusão até 4 anos. Desses crimes de desacato, o único punido com reclusão é o 298 e o 341, tá bom? O desacato ao militar é punido com detenção, o desacato ao servidor público punido com detenção, tá bom? Beleza, então, sobre esse crime de desacato, tranquilo, vamos avançar. Vamos agora falar do crime de coação. É bem interessante este crime, porque este crime ele pode ser praticado tanto pelo militar como pelo civil que esteja respondendo a um inquérito policial militar, que tenha um interesse no inquérito policial militar de alguém, às vezes ele não está respondendo, ou que esteja respondendo a um processo, e esse processo seja judicial, ou que ele esteja respondendo a um processo administrativo. E aí o que vai acontecer? Imagine que essa pessoa ela está respondendo ou ela tem interesse num processo desse que alguém está respondendo. E ele vai fazer o quê? Atuar, por exemplo, em relação a uma testemunha deste inquérito, deste processo, usando uma coação, usando uma violência. O nome desse crime é coação. O Código Penal Comum não tem essa figura, tá bom? Não tem. Mas aqui nós temos essa presença desse crime. E ele fala, artigo 342, usar de violência ou grave ameaça. Então ele pode falar, olha, se você não depor a meu favor, eu te dou uma porrada, beleza? As coisas vão ficar ruins para o seu lado. Com o fim de favorecer interesse próprio, lembra que eu falei, interesse próprio, ele está respondendo, ou alguém que está respondendo, ou interesse alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em inquérito policial. Quem pode, então, pode ser uma testemunha que não é parte, tá bom? A testemunha não é a parte, mas ela vem a intervir no inquérito policial. Pode ser também no próprio oficial encarregado. Do IPM. Pode ser o oficial encarregado do processo administrativo, beleza? Tranquilo? Porque ele fala, ó, processo administrativo ou judicial militar. Chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Quando eu falei processo judicial, com certeza é o militar, tá bom? Beleza? E aí ele vai intervir de alguma maneira dentro dessa questão, beleza? Pode ser também intervir em relação ao juiz de direito, ao juiz militar, tranquilo? Ele vai intervir em alguém que funciona ou é chamado a intervir em um desses procedimentos ou processos, tanto administrativo como judicial militar. Veja, não confunda aqui este crime com um crime de corrupção ativa ou passiva. No crime de corrupção ativa, ele vai tentar influenciar o oficial encarregado dizendo assim, poxa, facilita a minha vida aí que eu te dou R$1.000. Ele está prometendo a vantagem devida, não é coação. Como que é a coação? Ele chega e fala assim, oficial encarregado, se você não me ajudar aí, eu vou te meter a porrada, usando violência ou grave ameaça. Tranquilo, então? Beleza? Tá aí este crime, que pode ser praticado tanto pelo militar como civil, crime impropriamente militar. Bom, agora, denunciação caluniosa. Isso aqui, gente, tem acontecido muito nas audiências de custódia. Porém, na audiência de custódia, que é relacionado à questão da prisão feita pelos policiais militares, o civil que às vezes pratica isso vai ser denunciação caluniosa no Código Penal Comum, tá bom? No Código Penal Comum, porque quando ele faz isso contra o policial militar que o prendeu, isso vai ser crime comum ao invés de ser crime militar. Mas eu vou dar um exemplo que seja com um militar. Um militar que foi preso pelo uma guarnição da Polícia Militar e ele vai tentar gerar uma mentira para fazer com que a guarnição venha a responder por um inquérito policial militar, só que ele sabe que na verdade isso é mentira. Ele deu causa à instauração de um inquérito policial militar para prejudicar os policiais militares.
aí nós vamos falar disso aqui como crime militar. Professor, parece com calúnia esse crime? Parece, mas não é. Calúnia é quando eu imputo, sabendo falsa a minha imputação, um fato definido como crime a alguém. Então eu chego aqui e vou imputar, foi ele que fez tal coisa naquele dia, foi ele que pegou aquele dinheiro e furtou aquele fato foi ele que fez. Essa imputação é mentirosa, há uma mentira na minha propalação aqui, do que eu falo, calúnia. Agora, quando que vai deixar de ser calúnia e ser denunciação caluniosa? Quando isso que eu estou propalando venha dar uma instauração a um inquérito policial militar, a um processo administrativo ou a um processo judicial dentro da justiça militar. Por isso que ele fala aqui, ó, dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente. Era para ser calúnia, porque ele sabe que é mentira o que ele está falando em relação a esse fato, mas vai dar início a uma instauração de algum desses procedimentos, por isso vai ser denunciação caluniosa. Vocês devem se lembrar que o Código de Processo Penal fala sobre a audiência de custódia. Gente, acontece muito isso na prática. A audiência de custódia fala que todas as vezes que alguém é preso, em 24 horas, ele vai ser levado à audiência de custódia. E o juiz ele vai perguntar para ele, a guarnição te bateu? Você foi bem tratado? E aí, às vezes, o que o cidadão fala, o civil, por exemplo? Sim, ele me bateu, tá aqui meu rosto machucado. Só que, às vezes, ele caiu, machucou, bateu em algum lugar. E aí ele finge que a guarnição bateu para quê? Para dar início a um inquérito policial militar contra a guarnição da Polícia Militar. Gente, depois dessa audiência de custódia, a nossa corregedoria teve uma infinidade de procedimentos. Eu já fui oficial encarregado de inquérito policial militar por esse motivo umas 3, 4 vezes. E a maioria, perdão, todas as vezes que eu fui nomeado, foi uma lesão praticada em uma proporcionalidade no estrito cumprimento do dever legal e eu tive que comprovar. Todas as vezes eu consegui imagens de câmera que comprovava isso. Né? E aí eu pedi o quê no meu inquérito policial militar? Que o civil praticou crime comum de denunciação caluniosa, por que não crime militar? Porque o civil não pratica crime contra a PM e bombeiro, né? E aí eu sugeri que fosse aberto lá um processo judicial na justiça comum pelo crime de denunciação caluniosa. Tudo bem? Então nós temos aqui a agravação de pena, a pena é agravada se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto aí. Bom, comunicação falsa de crime. Aqui também temos a previsão na legislação do direito penal comum a respeito dessa situação, comunicação falsa de crime. Esse crime pode ser praticado pelo civil ou pelo militar, por isso ele é impropriamente militar. E ele fala assim, provocar a ação da autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime sujeito à jurisdição militar que sabe não se ter verificado. Então, há uma situação de mentira, de faltar com a verdade em relação ao quê? A uma ocorrência policial, ocorrência criminal inexistente. Então, há uma comunicação de uma ocorrência criminal inexistente. E ele vai provocar quem? A autoridade. Falando para a autoridade de uma ocorrência de crime que é sujeita à jurisdição militar, que ele sabe não se ter verificado. Ele sabe que não teve ali a existência daquele crime. Ele vai simplesmente comunicar à autoridade. Professor, qual a diferença desse aqui para a denunciação caluniosa? Bom, na denunciação caluniosa ele vai dar, através de uma mentira, o início à instauração de um inquérito policial militar. Nesse aqui, ele vai falar para a autoridade, só comunicar à autoridade, beleza? Pode ser que quando ele tenha, nesse caso, comunicado à autoridade e dado início a um inquérito policial militar de um fato que é mentiroso, nós já vamos ter a denunciação caluniosa. Você observa comigo aqui, ó, que a denunciação caluniosa é punida com reclusão de 2 a 8 anos. Aí, quando o fato vira um procedimento,
esquece aquele crime e nós vamos ficar com a denunciação caluniosa, beleza? Mas, se não deu início a um procedimento, aí nós vamos ficar somente com a comunicação falsa de crime. Professor, me dá um exemplo aí. Um policial militar, ele capotou a viatura por um descuido. Capotou a viatura por um descuido. Então, ele capotou, ele não estava numa ocorrência policial. E aí, muitas vezes, ele vai ter que fazer o quê? Pagar a viatura. Por quê? Ele dirigiu sem a prudência necessária e capotou. Ele estava falando ao celular e a viatura capotou. Só que ele vai falar assim, meu Deus, eu vou ter que me prejudicar para pagar essa viatura. Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que nesse momento o cara puxou uma arma para atirar em mim, nesse momento quando eu tive que fazer uma manobra brusca para poder sair desse tiro. Então ele provoca uma ação da autoridade comunicando uma ocorrência de crime sujeito à administração militar que ele sabe que é mentira, esse crime ele não existiu. Beleza? Mas o que acontece aqui? Na denunciação caluniosa, ele coloca um prejuízo, porque algumas pessoas vão responder a investigação contra uma mentira. As pessoas se são injustiçadas. Aqui não tem pessoa sendo injustiçada. Há somente um problema da administração da Justiça Militar, porque está tendo um procedimento que não foi contra ninguém, ainda não sabe quem é essa pessoa, mas que na verdade não existiu este crime. Beleza? Então é uma ocorrência criminal inexistente, que não vai ser denunciação caluniosa, porque não coloca em xeque nenhuma pessoa ali que está respondendo, mas sim um fato que não existiu e não tem ali um provável autor. Comunicação falsa de crime, beleza? Detenção até 6 meses. Tranquilo? Lembrando, gente, que pelo menos na PMDF nós temos aí um parecer do Tribunal de Contas do Distrito Federal que quando ele está no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, numa ocorrência, ele não paga a viatura se ele bater a viatura. Então, como assim, professor? Ele está numa situação de acompanhamento, que o pessoal chama de perseguição, e aí ele capota a viatura. Ele não vai pagar a viatura, tá bom? Porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal. Isso aí é uma questão bem óbvia. Exceto na cidade do estado de São Paulo, se eu não me engano, depois tem que pesquisar, ver se mudou esse entendimento. Lá, talvez ainda responsabilize o policial militar, mesmo ele estando no estrito cumprimento do dever legal. Isso é uma coisa que estava sendo orientado a mudar, eu acredito que isso deve ter mudado já. Beleza? Bom, agora nós vamos para um outro crime que é o autoacusação falsa. Bom, essa situação aqui, a gente chama, que existe também lá no direito penal, né, comum, aqui também existe idêntica situação, é a famosa situação que toda mãe faria, né, gente? Por isso que a Constituição Federal fala a respeito dos princípios constitucionais lá, direitos e garantias fundamentais. Imagine, toda mãe ia falar, não foi meu filho, não, fui eu. Então, ao a pessoa se autoacusar-se perante a administração militar, haverá o crime. Então, acusar-se perante a autoridade de crime sujeito à jurisdição militar, inexistente ou praticado por outro. Então, nós temos aqui um crime militar praticado por um autor. E aí, essa outra pessoa, por exemplo, a mãe, não foi ele não, fui eu, beleza? Ou ele vai se acusar de algo que não existiu, inexistente. Beleza? Então nós temos aí a autoacusação falsa, crime impropriamente militar. Bom, agora o famoso crime do falso testemunho ou falsa perícia. Esse crime também existe lá no Código Penal Comum e nós temos ele aqui. Ele é impropriamente militar. Veja que o falso testemunho, muita gente pensa que é só quando ele vai mentir. Não, mas também quando ele vai omitir a verdade. Se ele sabe a verdade e ele está omitindo a verdade, como por exemplo, não sei. Não sei, e ele sabe, beleza? Então, há a figura do falso testemunho. Olha só, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial ou militar. Isso aqui então vale para o processo administrativo. Imagine que eu sou oficial encarregado, estou apurando uma transgressão disciplinar por chegar atrasado, dentro de uma sindicância. Como também vale para um inquérito policial militar que está apurando o crime militar, como também vale no próprio processo da justiça militar, no processo judicial. E quem pode praticar esse crime? Bom, gente, a testemunha, falso testemunha, falso testemunho. Então a testemunha pode ser autor, testemunha pode ser autor, beleza?
Pratica falso testemunha o autor? Não. O autor ele vai ter até direito de permanecer calado. Pratica falso testemunha a situação da vítima? Não. Mas quem pode ser autor? A testemunha, porque nós temos também o falsa perícia, o perito, tradutor ou intérprete em inquérito policial. Beleza? Professor, algo na prática. Já aconteceu na prática uma situação de um policial militar que tinha praticado um crime militar e aí, quando ele foi depor, ele negou. E dentro dos autos do inquérito policial militar, determinada pessoa tinha um vídeo que comprovava que era ele. E ele, não fiz nada não e tal, não sei o que, eu não fiz nada não. Nesse caso ele poderia mentir? Sim, porque ele era autor. Só que nós tínhamos uma testemunha, que aí foi onde foi dada a voz de prisão por essa testemunha. E essa testemunha no vídeo mostrava que ela estava vendo, mas ela com medo de gerar uma certa indisposição naquela pessoa que era seu amigo, nós fomos ouvir e ela falou assim, não, eu não vi nada, eu não sei de nada. E aí no vídeo a gente falou, olha, você vai sair daqui presa, porque olha o vídeo, você viu tudo que ele tinha feito. Aí ela ficou sem graça, realmente, mas o cara é meu amigo. É crime? Sim, crime de falso testemunho, porque ela estava fazendo afirmação falsa, sendo que ela sabia da verdade. Então, às vezes acontece porque as pessoas não querem ser testemunha para não se indispor, e aí fala que não viram o que viram. É crime, porque tanto fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como nós já falamos a questão de omitir aí a verdade. Reclusão de 2 a 6 anos e esta pena no Código Penal Militar é gigantesca, né? Reclusão de 2 a 6 anos para o crime de falso testemunho aqui. Ainda há a possibilidade de aumentar de 1/3 essa pena de reclusão de 2 a 6 anos se o crime é praticado mediante aí um suborno. Temos também a possibilidade da retratação. O fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade. Que é o caso desse inquérito policial militar, cara, não, realmente eu vi, desculpa, é porque eu estava com medo do que ele podia fazer comigo, tal, ele é um cara perigoso, e ele se retrata, então o fato deixa de ser punível, apesar de ser aí crime, fato típico, antijurídico e culpável, mas a extinção da punibilidade, existe essa possibilidade aí, tá bom? Belezinha? Bom, agora a gente vai para o crime aqui da corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete. Bom, a gente já viu o crime de corrupção ativa, vocês devem lembrar desse crime aí, e nós falamos a respeito desse crime de corrupção ativa dos seguintes verbos, né? Aonde temos o verbo dar vantagem devida, oferecer uma vantagem indevida ou prometer uma vantagem indevida. Este crime aqui, eu tenho uma questão mais geral. Já nessa parte aqui, eu tenho uma questão específica. Professor, como assim em geral? Imagina que esta pessoa aqui parou em uma situação de uma blitz que está sendo feita pelo Exército Brasileiro no Rio de Janeiro, que está em garantia da lei e da ordem. E ele oferece um valor para o militar das Forças Armadas para poder ser liberado. Nesse caso, é relacionado a uma questão geral. Agora, aqui específico, é quando ele vai oferecer uma vantagem para a testemunha, ou para o perito, ou o intérprete. Beleza? Nós falamos a respeito do crime de coação, aonde a pessoa ela vai tentar ali, com violência ou grave ameaça, fazer com que a testemunha fale, deponha a seu favor. Já aqui ele não vai fazer grave ameaça, ele vai simplesmente tentar dar um dinheiro ou prometer uma vantagem se a testemunha for ali, de alguma maneira, trazer um favorecimento a ele, ou o perito ou o intérprete. Por isso o crime fala dar, oferecer ou prometer, os mesmos verbos da corrupção ativa do artigo 309. Dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, tradutor, intérprete, para fazer afirmação falsa, para fazer ou negar ou calar a verdade em depoimento, perícia ou tradução, ou interpretação em um inquérito policial, processo administrativo, que também pode acontecer, ou judicial militar, ainda que a oferta não seja aceita. Reclusão de 2 a 8 anos. Veja, ainda que a oferta não seja aceita, porque ele vai oferecer ou ele vai prometer aí. Tá bom? Então, esse em geral, esse mais específico em relação a esses casos da testemunha, perito ou intérprete. Beleza? Bom, vamos lá, vamos avançar. Aí eu só vou me retificar aqui, porque quando eu falei lá no crime
lá na videoaula passada, praticado pelo particular, nós falamos lá a respeito dessa situação. Passando aqui à frente os slides passando à frente. Quando eu falei da coação, né, eu dei esse exemplo aqui de que se ele não usasse a violência, mas se ele usasse o favorecimento para um dinheiro, oferecer vantagem, seria corrupção ativa normal, mas na verdade vai ser a corrupção ativa dessa aqui que nós acabamos de falar, que é o crime mais à frente aqui, passando o slide, que é o crime anterior aí que nós acabamos de observar. Beleza? Que é a corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete. Tudo bem? Bom, avançando aqui, nós temos um crime que muito pode ser possível de cair na prova, que é o crime de desobediência à decisão judicial. Beleza? Você deve lembrar que nós vamos estudar o Código de Processo Penal Militar e aí nós temos a possibilidade de nós termos ali uma situação de denúncia feita pelo Ministério Público Militar sem a presença do inquérito policial militar. Isso vai estar lá no artigo 28 do Código de Processo Penal Militar. E ele fala que pode existir essa denúncia do Ministério Público Militar sem a presença de IPM quando for um crime ligado ao artigo 349 e quando for um crime ligado ao artigo 341, que é o desacato ao juiz da Justiça Militar. E esse crime ele fala sobre uma desobediência de uma decisão dada pelo juiz da Justiça Militar. Deixar sem justa causa de cumprir decisão da Justiça Militar ou retardar ou fraudar o seu cumprimento. Detenção de 3 meses a 1 ano. Foi dada uma decisão da Justiça Militar e ele, sem uma justa causa, está deixando de cumprir. No caso de transgressão, nos artigos 116, 117 e 118, a pena será cumprida sem prejuízo da execução da medida de segurança. Beleza? Então é interessante isso aí. Bom, temos também um crime de publicidade opressiva, né? Que é quando o civil ou o militar vai fazer pela imprensa, rádio ou televisão, antes da intercorrência de decisão definitiva em processo penal militar, comentário tendente a exercer pressão sobre declaração de testemunho ou laudo de perito. Veja que uma pessoa, o que ela está fazendo? Fazendo um comentário numa entrevista dada a determinado canal de televisão ou uma rádio, fazendo um comentário a respeito da testemunha, e esse comentário que ele faz meio que gera uma pressão nessa sua declaração, tá? Ou no laudo que é dado pelo perito. Ele fala, não, eu tenho certeza que ela viu e ela vai falar e ela precisa fazer isso e tal. Começa a gerar uma pressão, sendo que ela tem ali a sua liberdade dentro do seu ato como testemunha no devido momento. Beleza? Bom, vamos agora estudar aqui o crime de favorecimento pessoal. Você tem que lembrar, quando a gente estuda esse crime, que nós temos um crime ligado à deserção, que é favorecimento à deserção, e nós temos um crime ligado à insubmissão, que é quando alguém vai ajudar a situação do insubmisso. Então nós temos lá, quando alguém ele favorece ou ajuda o desertor, dando trabalho, emprego, casa, ou favorece ou ajuda o insubmisso, nós temos crimes diferentes aí para esses dois. Lembrando que quando o CAD, cônjuge ascendente descendente do irmão, pratica, temos a extinção da punibilidade. Já falamos sobre esses crimes lá atrás, quando falamos dos crimes militares contra o serviço ou dever militar. Agora nós vamos falar do favorecimento pessoal, que é para todos os crimes que não sejam os crimes de deserção e submissão. Então, por exemplo, eu, capitão Maico, vou dar moradia para um soldado que está respondendo pelo crime de publicação ou crítica indevida e ele está com o seu mandado de prisão expedido pela Justiça Militar, mas eu vou fazer com que ele fique lá em casa e se esconda lá. Então, se eu auxiliar a pessoa a se esconder, a subtrair-se, né, a ação da autoridade autor de crime militar, que é combinado pena de morte ou reclusão, aí nós temos essa possibilidade de detenção até 6 meses, se tem a pena de morte ou reclusão. Só que agora nós temos a redação dada pela Lei 14.088, que antigamente a redação só era essa. E ele traz também a possibilidade de crime, mesmo se for uma pena de um crime, como por exemplo,
publicação ou crítica indevida, artigo 66, é punido com detenção. Então, se ao crime é combinado pena de detenção ou impedimento, aí a pena é menor, detenção até 3 meses, tá bom? Mas existe sim, antigamente a gente falava que só se fosse um crime que ele estaria escondendo ali aquela pessoa que praticou um crime com reclusão ou pena de morte, mas agora existe a possibilidade aí. E também existe a isenção de pena causa extintiva da punibilidade para o CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena, é uma causa extintiva da punibilidade, que também nós já falamos lá na frente. Bom, favorecimento real, eu vou deixar para tratar disso aí numa outra videoaula, tá bom? E a gente pode tratar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui porque tem só esses crimes, tá? O favorecimento real, ele é diferente do crime de receptação. Por quê, professor? Um está ligado a uma vantagem patrimonial. Porque se alguém vai de alguma maneira ocultar, beleza? Ali uma situação de um proveito de crime, mas tendo uma vantagem patrimonial, nós falamos na receptação. Agora, o favorecimento real, o pessoal está ligado à pessoa, favorecimento pessoal. Aqui ele vai ajudar o criminoso, por exemplo, escondendo uma bicicleta que é de um objeto de um crime de furto, crime militar. Então ele vai prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. O cara é seu amigo, ele falou, cara, furtei essa bicicleta lá do major, crime militar. Só deixa aí, amanhã eu pego contigo, que aí vai esfriar a bike. Tá? É favorecimento real. Agora você fala, deixa aí contigo, e aí um pouquinho é para tu também, receptação. A gente tem uma vantagem, depois vende e racha o valor, aí é receptação. Então, pena detenção de 3 meses a 1 ano, beleza? E aí nós temos um crime aqui ligado a objeto de valor probante, ou autos ou documento, que quando ele vai se inutilizar, sonegar ou descaminho de material probante, era algum documento ligado à prova de determinada infração. E aí, se ele inutilizar este documento, total ou parcialmente, ou ele simplesmente vai sonegar, esconder ou dar descaminho aos autos, a documento que vai provar algo, ou até mesmo um objeto que tem um valor probante, né, uma arma de fogo que foi utilizada para um homicídio, ele esconde essa arma para que ninguém encontre, né, que tem sob guarda ou recebe para exame. Então, nesse caso aqui, pode ter esse crime por parte do particular ou também do militar, que vai sonegar ou dar descaminho aos autos, documento, objeto de valor probante que tem sob sua guarda ou recebe para exame. Tá? Lógico que ele fala aqui, ou objeto de valor probante que tem sob sua guarda, né? Aí vai ter que estar na guarda desse particular, que por uma função que ele exerce, ele pode ali dar uma inutilidade para favorecer alguém. Temos a modalidade culposa, se isso ocorre por uma maneira de negligência, detenção até 6 meses. E por fim, para a gente acabar essa videoaula, nós temos o crime de exploração de prestígio e o crime de desobediência à decisão sobre a perda ou a suspensão de atividade ou direito. Vou começar a falar sobre o 354, gente, porque nós temos a possibilidade aqui, dado pela Justiça, de ter uma suspensão de determinada função, de uma determinada atividade por parte do militar ou do servidor público. Essa função ela pode ser suspensa. E aí, quando alguém exerce uma função, uma atividade, um direito, autoridade, de que foi suspenso ou privado por decisão da Justiça Militar, ele está praticando o crime punido com detenção de 3 meses a 2 anos. Beleza? E por fim, o crime de exploração de prestígio, que também temos aí essa figura na legislação penal comum, quando ele vai pedir, solicitar, ou ele recebe dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, órgão do Ministério Público, servidor público da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha da Justiça Militar. Esse crime ele é mais específico em relação ao crime de tráfico de influência. Tá? O que nós vimos a respeito do tráfico de influência, que ele vai ali influenciar a alguém, geral. Esse alguém que ele for influenciar também a pretexto de influir, só nesse pretexto, se for do órgão do Ministério Público, servidor público da Justiça, crime contra a administração da Justiça Militar, né?
perito, tradutor, intérprete, nós teremos a figura específica para esse crime. Já na situação do tráfico de influência, é alguém que não seja essa pessoa da justiça militar. Lembrando que se ele influir e ali comprar o juiz, aí nós vamos passar para o crime de outro crime, que seria corrupção ativa ou o crime de corrupção passiva por parte do juiz que vai receber, tá bom? Há um aumento de pena de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas no artigo. Veja que se há pretexto de influir, muitas vezes é uma mentira, é o famoso 171, mas é para influenciar alguém da administração da justiça militar. Joga para cá. Bom, fechamos aí os crimes militares praticados pelo particular contra a administração da justiça, né? Perdão, os crimes praticados pelo particular ou pelo próprio militar, né? Contra a administração da justiça militar. Então, os crimes contra a administração da justiça militar. Bom, para fechar essa aula, só um versículo, a Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo. Então a gente precisa ter uma mente renovada para a gente poder crescer em liberdade dentro da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu!